Fala galera, tudo bem? Se você não conhece o canal, seja bem-vindo. E, bom, vamos para mais um vídeo do canal. E se você não é inscrito, por gentileza, se inscreva. Não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar ele também, pois me ajuda bastante. Esse modo diz respeito ao bloco Estudando e hoje vamos abordar nefropatia diabética. Tem outras nefropatias que serão abordadas em vídeos subsequentes. No entanto, este diz respeito à nefropatia diabética. E, bem, é uma causa de glomerulopatia secundária, né? Que a glomerulopatia evoluiu em decorrência da diabetes, né? É, realmente, a diabetes, o maior vilão sempre ela. Pois é. Se você é leigo, teoricamente você pensa muito nessa frase. Mas ao longo do vídeo, se você não tem muito conhecimento sobre o assunto, você vai ver o que realmente acontece. Se você tem o conhecimento, peço desculpas pelos erros ao longo do vídeo, caso cometa aí também, porque eu tô com o meu resumo aqui na frente e é um bloco estudando. E se você viu os vídeos anteriores, ele diz respeito a um estudo meu e a me ajudar. Então esse vídeo tem mais esse objetivo. E vamos lá. Diabetes mellitus é uma das principais causas de insuficiência renal crônica do mundo, se não a principal. No Brasil foi feito um estudo que mencionou que hipertensão é a causa mais prevalente de diabetes no mundo. No entanto, muitos quadros de diabetes acabam levando a um quadro de hipertensão, ou seja, seria mesmo a hipertensão a vilã da insuficiência renal crônica ou seria mesmo a diabetes? Qual seria, né? Aí fica nesse conflito. Então, em outros países, quase todos os outros, eles colocaram diabetes como a principal causa de insuficiência renal crônica. Tanto é que no mundo ela é considerada a maior causa de insuficiência renal crônica. No entanto, no Brasil acaba sendo a hipertensão, dado o último estudo epidemiológico que foi feito. E, bom, o paciente com diabetes ele tem uma chance de 20 a 40% em 10 anos de evoluir para insuficiência renal crônica. Né? Isso significa de precisar de métodos de substituição renal, né? Dado a taxa de filtração glomerular abaixo de tal valor que a gente vai ver no vídeo. E como ocorre? Existem alguns pontos, então a gente vai separar a evolução da diabetes ao longo desses pontos. Então, pelo fato de ser diabetes, a pessoa já tem um hiperfluxo glomerular, né? Então os glomérulos eles são sobrecarregados. Então um dos pontos é o hiperfluxo. O hiperfluxo ele vai se dar mais pela sobrecarga, ou seja, está ocorrendo muito volume, aumentando o tamanho dos rins, espessando a membrana basal, devido ao aumento da filtração. E é reversível e não faz captopril ou losartano que nem a gente viu nos vídeos anteriores, mas sim nos que acabam chegando à fase de insuficiência renal. E, bom, o hiperfluxo, no caso, ele vai ocorrer porque a glicose é uma substância osmoticamente ativa, ela acaba puxando água. E, por consequência, não somente por isso, ela acaba levando muita água ao glomérulo, acaba aumentando a pressão glomerular. E tanto é que esse aumento de volume, no caso, ele estimula o peptídeo natriurético atrial. E o que, que ele faz? Ele vai falar assim, poxa, então, já que tem muito volume aqui, então vou tentar ajudar de alguma forma esse glomérulo, né? Eu vou o quê? Dilatar a arteríola eferente, ou seja, aliviando a pressão do túnel, que nem a gente viu no primeiro vídeo desse bloco estudando, né? Na anatomia em nefrologia. E, bem, então ele vai dilatar a arteríola eferente, de modo a aliviar a pressão do tubo, ou seja, mais volume vai sair dali, né? Lembrando que a arteríola eferente, se você não for recapitular o vídeo anterior, se você não for assistir, ou deixo para vocês assistirem. Bem, enfim, ela vai se dilatar por causa para o volume que aumentou ali sair. E anterior a ela vem a arteríola aferente, né? Que é onde vão agir, né, no caso, os medicamentos que a gente tem. E, bom, é mais ou menos isso daí que acontece. E aí o que acontece? Aumentando a dilatação da arteríola eferente, aumenta o fluxo glomerular e aumenta também
ao fluxo de sódio, né, na urina, a natriurese. Porque o que acontece? A glicose, como a gente bem se lembra, ela é reabsorvida no túbulo contorcido proximal, juntamente com sódio e água. Né? E isso daí vai aumentar a volemia, né, quando ela for reabsorvida, né, a volemia circulante. Esse aumento de volemia vai acabar estimulando o peptídeo natriurético atrial, né, ali nos braços, né, tanto do... Esqueci de onde ele é secretado. Bom, mas a gente vê aqui bem rapidinho. São dois vasos que secretam ele pelas células, né, cardíacas. Né? E são estímulos, né, que passam ali, estímulos químicos, mas não lembro o vaso. E bom, aqui está falando mais do átrio, né? Então, são dois vasos que têm receptores químicos para o peptídeo natriurético atrial, que quando aumenta a concentração de sódio, ele acaba sendo secretado, né? Dado esse estímulo químico. E eu não me recordo agora, e eu vou procurar, enfim. Whatever, né? Enfim. Aqui, ó, será liberado na corrente sanguínea quando o átrio for distendido por mecanismos que atuariam no néfron realmente. Então, é no próprio átrio, né, que tem mas pra mim eram dois vasos, eu não me lembro agora, mas o que eu me recordo é mais ou menos isso. Eu vou pesquisar depois. Para. E... Enfim. Enfim, é mais ou menos isso daí. Bom, então o peptídeo natriurético atrial é liberado, né? E com isso vai aumentar ali a natriurese, né? Ele vai fazer com que dilate a arteríola eferente, aumentando o volume de saída, né? E aliviando a pressão glomerular. E, bom, o que vai ocorrer nesse processo, né? Até isto ocorrer vai levar um tempo, né? E após isto ocorrer, está ocorrendo já uma hipertensão no glomérulo, né? Um aumento de pressão glomerular. E que vai levar com o tempo a uma glomeruloesclerose, né? Os vasos eles vão tentar se readaptar, aumentando de tamanho, né? Aumentando o calibre e vai acabar esclerosando. Então a hiperfiltração compensatória dos néfrons remanescentes, ela vai acabar acelerando o processo de glomeruloesclerose, né? Porque os néfrons remanescentes eles vão tentar compensar os que ainda não foram atingidos e vai aumentar o processo de glomerulosclerose total. E tanto é que a nefropatia diabética é uma das causas de GESF, né? De glomerulosclerose segmentária focal. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado nisso daí. E o uso de bloqueador do receptor da angiotensina, losartano ou IECA, né, os PRIOs, ele vai dar uma dilatação preferencial na arteríola eferente, né, o que vai retardar o processo de nefropatia diabética. Né? Então, isso é muito importante, porque ele vai meio que fazer o estímulo que o peptídeo natriurético atrial faria. Então, isso é bem importante. E marcar aqui. O outro ponto na evolução é a microalbuminúria. Uma eliminação de mais de 30 mg de albumina em 24 horas, né, seria a microalbuminúria, e com 5 anos de doença, mais ou menos, o diabético ele já vai ter o início da lesão renal. Né? Então, por isso que a gente acaba rastreando no diagnóstico, né, porque a gente não sabe como que ocorreu, mas no DM tipo 1, a gente acaba fazendo a pesquisa 5 anos após. Então isso é muito importante assim de amarrar esse conceito, né?
tipo de ter a microalbuminúria e levar a lesão renal. Como a gente não tem em média que mais ou menos 5 anos, se nada for feito para retardar esse processo, então no caso vai acabar levando para lesão renal, e é o que a gente tem que evitar, né? Nesse caso no diabetes, que é o terror deles, né? É a lesão em, em vasos, né? Então é isso que a gente tenta evitar. E aí como que a gente vai fazer a avaliação da microalbuminúria? Bom, a gente pode fazer de algumas formas, né? Ou numa amostra, né, de urina de 24 horas, ou numa amostra aleatória, ou seja, qualquer xixi, numa relação de albumina por creatinina, né, de 30 a 300 miligramas por grama, né? Miligramas de albumina por grama de creatinina. E aí, para confirmação e estadiamento, né, desse valor de microalbuminúria, seriam necessárias 2 amostras em 3 exames de urina ao acaso, assim. Até do porque outros quadros também podem cursar com microalbuminúria, né, que é o estado febril, é o exercício intenso, né, é um quadro de infecção do trato urinário. Então é muito importante isso. E até pessoas normais, né, sem nenhuma outra patologia ou nenhuma outra coisa que diga, também podem ter, né? Então é muito importante que uma outra amostra seja pedida. Num tempo qual? De 3 a 6 meses, né? De 3 meses, o ideal, né? Quanto antes melhor. E, enfim, né? E, e aí, beleza, né? Ou seja, beleza, o paciente então ele fez um exame de urina, excluindo vigência de infecção, excluindo o ito, veio microalbuminúria, né? Veio uma relação de albumina-creatinina maior que 30/300, ou veio microalbuminúria no exame de urina de 24 horas, de 30 a 300 miligramas, né, por dia. E aí, o que a gente faz? A gente vai pesquisar, né, a causa mais prevalente disso ocorrer, que é a diabetes mellitus. Então a gente vai rastrear esse paciente, caso ele não tenha sido rastreado, a gente vai fazer a verificação para ver se ele tem diabetes ou não ainda, né? E, bom, episódios transitórios de microalbuminúria então podem ocorrer, né, por causa disso, ou também no diabético da primeira fase, né, porque são 4 fases que a gente tem na nefropatia diabética, né? A primeira é a hiperfiltração do diabético, ou seja, ele pode estar tanto hiperfiltrando como também estar compensando essa hiperfiltração, ou seja, ele pode ou não ter microalbuminúria nessa fase, ou seja, ela pode ser transitória, né? A gente chama de microalbuminúria fixa quando está na fase 2, né? Ou seja, por mais que continua entre 30 ou 300. Até aí, a gente pode retardar a lesão renal, né, de ocorrer, porque essa fase é reversível, né, caso a gente haja e intervenha, né, dando BRA e ECA, né, tomando medidas com ele, né, de forma a melhorar o fluxo renal, ou também de forma a melhorar os hábitos de vida do próprio paciente, né, melhorar a alimentação, melhorar o exercício físico. Então tudo isso é super importante para retardar a lesão em vasos, né, seja em retinopatia diabética, né, nos vasos retinianos, né, lesão em vasos retinianos, seja nos vasos glomerulares, né, nos vasos renais. Então isso é super importante, né, da gente fazer e intervir neste ponto. E antes deste ponto, né, até do porquê, se mais do que 300 miligramas de albumina, aí já é declarada a proteinúria, né, e a lesão renal já se instalou. E num tempo assim de 2 até 5 anos, já pode evoluir o paciente então para uma fase 4 da lesão renal, né, que é a fase azotêmica, né, que a gente chama fase azotêmica. Por quê? Porque as escórias nitrogenadas elas não conseguem ser filtradas de forma corretamente, né? Então, de forma correta. Então, o que acontece? Acaba sobrando muito escória, né? Ureia, né? Quando falando, né, nitrogênio, radicais livres, né? Creatinina. Então, é muito importante retardar o processo até a fase 2, e se na fase 3, né, que seja ajudado o paciente de certa forma com que não evolua tão rápido para a fase 4, porque é certeza que ele vai evoluir, né? Então isso a gente tem que ter muito em mente, né? E outro dado importante é que na fase 3, devido ao alto fluxo glomerular e tal, e como já tem proteinúria instalada, é muito provável que surja a hipertensão caso o paciente não tenha. E aí quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Às vezes o paciente não tinha nenhuma patologia, de repente
ele foi se descoberto com diabetes no posto de saúde e com hipertensão. E aí, quem que veio primeiro? A diabetes ou a hipertensão? Né? E aí? Aí a gente vê com relação à epidemiologia, né? E aos antecedentes pessoais e familiares do paciente, qual que poderia ter vindo primeiro, né? Se dependendo de antecedentes pessoais ou familiares bem positivos, às vezes a hipertensão pode mesmo ter vindo primeiro, né? E aí com o tempo ele acabou ocorrendo diabetes nele, não por consequência mas sim por uma evolução natural da vida do paciente, por predisposição mesmo ou por hábitos de vida. Então é super importante este ponto assim. E, bom, um outro ponto também é que na fase 4, né, antes que esqueça, é que é legal separar, né, a taxa de filtração glomerular. Quando ela cai menos do que 40 mililitros por minuto, tem elevação da creatinina. Ou seja, não é porque teve elevação da creatinina ali que às vezes, né, tem que fazer o cálculo da taxa de filtração glomerular e realmente às vezes o paciente pode estar na fase 4, como pode ter sido uma amostra isolada de uma creatinina elevada, né? Mas é super importante esse ponto. E a evolução para azotemia e rins em estado terminal vão ocorrer mais ou menos em 2 a 3 anos depois que iniciou essa fase. A fase 4. E a fase azotêmica, né? E bom, se menos do que 15 mililitros por minuto de taxa de filtração glomerular, o paciente já tem manifestações exacerbadas da diabetes, né? Exacerbações clínicas, né? Como a gastroparesia, né? O paciente vai ter mais náuseas e vômitos, né? O paciente vai ter dores neuropáticas, né? Sensitivas, né? O paciente pode ter, né, mais esses quadros assim, né? Mais cansaço, né? Mais astenia, né? Devido à hipercalemia, né? Então, super complicado esse ponto, né? Ou o paciente pode ter até uma síndrome de clínica de síndrome urêmica, né? Com pericardite constritiva, né? E derrames cavitários, né? Com derrame pleural, né? Ou incavidade abdominal com ascite, né? Ou às vezes pode estar cursando realmente, né, com o quadro de diabetes, né, que acabou levando a um quadro de hum, de cirrose, né? Então tem que super tomar cuidado com relação a isso, né? A síndrome metabólica está muito envolvida com várias outras questões na vida do nosso paciente, né? E bom, quando que eu vou investigar o rim? Beleza, então, né? Dado todo esse, né, amontoado de informações que chega a assustar um leigo, né? Mas é o que acontece realmente com a diabetes se não tratada, né? Pode realmente lesionar e o médico tem que estar atento a investigar o paciente. Né? Ele tem que estar atento a investigar, a tirar o paciente da progressão para nefropatia diabética, da doença renal. E aí, quando que vai investigar o paciente com diabetes? Bom, diabetes 1 é 5 anos depois do diagnóstico, porque teoricamente a doença do paciente com diabetes do tipo 1 começou ali, quando ele teve um quadro de de cetoacidose diabética, né? Então, um quadro né, um quadro hiperosmolar, né? Então, começa 5 anos após o diagnóstico de DM1. E no quadro de DM2? É no diagnóstico e anualmente. Sempre, 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 sempre. E se encontrar microalbuminúria, faz captopril losartana. O captopril losartana para o paciente para dilatar a arteríola eferente e ajudar no fluxo glomerular e aliviar a pressão e evitar a progressão para nefropatia diabética em si, né, que ocorre na fase 3, começa na fase 3, né, até então são os antecedentes dela, né, e está completamente instalada na fase 3 e na fase 4 aí já, felizmente, né, mas só o fato da pessoa ter microalbuminúria é um dado super importante, gente. Ela já tem 5 vezes mais chance de infartar. Então é super importante o caso de investigar a pessoa com diabetes. E
O rastreio, então, ele é esse. No diagnóstico e anualmente para o DME tipo 2 e no DME tipo 1 cada 5 anos. Né? Dado que, né, após um quadro de diabetes mellitus em 5 anos vai evoluir para lesão renal, né, a gente acaba rastreando 5 anos após. Né? Como a gente sabe quando começou a diabetes no tipo 1, a gente rastreia 5 anos após. E no tipo 2 a gente não sabe, né? Porque pode ter ocorrido, pode ter começado ali no diagnóstico, né? E ter um, mas a gente não sabe quanto que ocorreu a disfunção dele, né? Então, não tem como, se é há 5 anos atrás ou se é há 10 anos atrás. Infelizmente não tem como saber. Então, teria como saber, claro, né? Rastreando frente ao que são preconizados as nossas sociedades, né? 35 anos, todas as pessoas devem ser rastreadas, né? Então, mas acaba que isso não ocorre tanto, né? Então, e muitas pessoas não vão ao médico, né? Então, aí acontecem muitas coisas, né? Que não tem como a gente evitar na progressão. E quase acabando, mas a patologia, a proteinúria, enfim, a fase 3 antes da patologia, fase 3 proteinúria. É mais de 300 mg por dia de albumina, então é a fase 3, é lesão renal diabética declarada. Né? E aí, o que acontece? Então, ele vai ter hipertensão, edema, depressiva, né, em membros inferiores, e também vai ter retinopatia. E se ele não tiver retinopatia, tem algo errado, porque retinopatia são vasos da retina que são microvasculares, são micro, né, menores do que os vasos glomerulares. Então, certeza que se tem lesão em vaso glomerular, ele já tem lesão em vaso retiniano. E aí, se não for identificado proteinúria, né, mas for identificado retinopatia diabética sem proteinúria, né, então o paciente ele tem que ser investigado para outros quadros, né, e esse é um dos critérios de biópsia. Né. E, bom, no exame, né, na análise do sedimento urinário, então já pode perceber a presença de proteína, né, pelo dipstick, né, que é o que a gente faz, né, a fita. E a proteinúria ela costuma progredir rapidamente, né, alcançando níveis nefróticos mais do que 3,5 gramas por 24 horas em 10 a 20% dos pacientes em poucos anos. Né? Então, super importante isso, né, de saber. E desde a instalação da microalbuminúria até o aparecimento de proteinúria da fase 2 para a fase 3, a gente tem um gap de 5 a 7 anos, mais ou menos, às vezes menos, às vezes mais, dependendo de como a gente agir nessa fase. E da patologia da lesão renal, então, a gente tem uma expansão acelular da matriz mesangial. Isso vai ocorrer, né, uma glomerulosclerose difusa, né, a membrana basal ela vai expandir até não conseguir mais e vai esclerosar aquela parte, né? Então, difusamente vai ocorrer uma esclerose nos vasos e levando até ao possível aparecimento de nódulos de Kimmel-Wilson, né? Que são patognomônicos da nefropatia diabética, caso sejam excluídos amiloidose, glomerulonefrite mesangioproliferativa ou glomerulonefrite por doença de cadeia leve. Então é importante esse caso. No aumento de creatinina a gente falou, né? Quando ele ocorre na fase 4, fase azotêmica, né? Quando tem menos do que 40 de filtração, da taxa de filtração glomerular. Como ocorre a glomerulopatia, né? A gente acabou de comentar, tá trocado aqui, não deveria estar assim, mas está. E primeiro ocorre no espessamento da membrana basal, depois a expansão do mesângio, depois a GESF. Pode ocorrer a GESF. Certo? E a biópsia, né, ela pode ter os ossos de Kimmel-Wilson, né, que é mais específico, ou pode ser uma glomerulonefrite, glomerulosclerose difusa, né, cometendo todos os glomérulos, né, ou terem os nódulos e ser específico ali, mas possivelmente após seriam acometidos outros néfrons, né, por consequência da pressão glomerular. O tratamento, né, o controle rigoroso da hemoglobina glicada, isso a gente vai ver num outro momento, né, quando formos estudar diabetes mellitus, mas controle rigoroso da hemoglobina glicada, menos do que 7%, e controle de pressão arterial de 130
menos do que 130 por 80. Isso é muito importante, né? Até do porquê a gente pode retardar a evolução para a fase 4, né? Já que a fase 3 já está instalada, se a gente intervir nesse ponto, né, da hipertensão, a gente pode retardar a evolução para a fase 4, porque lógico que vai evoluir, mas a gente pode retardar. Dado a idade, né, a glomerulosclerose da senil, né, que pode ocorrer, então tem vários fatores contribuindo, né, não somente a diabetes ou a hipertensão em si, né, como também a própria idade. Mas a culpa não é só da idade, sim, de outros fatores também, que é o que a gente comentou antes. Alguns estudos citam sobre proteinúria, né, mas não tem nada comprovado, mas o que a gente fala é sobre realizar uma restrição proteica para o paciente, né, porque até do porquê, o que vai sobrar do metabolismo da proteína? Aminoácido, H+, né, e a fração de amina, né? Então é muito importante isso, da gente fazer uma restrição proteica para não aumentar o meio ácido, né, existente, né, e de tentar, aí mais um ponto, né, de tentar evitar a progressão para a insuficiência renal crônica na fase 4, né, fase azotêmica. Até do porquê o paciente nesta fase, aí a gente tem que brilhar, porque o paciente com o aumento de consumo proteico, o aumento de vários outros, né, hábitos de vida que ele está tendo, né, a falta de atividade física, né, a alimentação inadequada, então o paciente ele vai evoluir para uma acidose tubular. E a acidose tubular a gente cita, né, que tem a 1, a 3, a 4, né? Tipo 2 é nem aquilo nem isso, né? Então a fase 4 ela seria a da diabetes, acidose tubular do tipo 4. Acidose tubular distal do tipo 4, então é muito importante isso, né? E para manter, então, a gente faz essa restrição proteica para evitar uma progressão para acidose tubular renal do tipo 4, como também para deixar o pH mais fisiológico, né? E até porque no sangue é de 7,35 a 7,45, mais ou menos, na urina o pH é mais ácido, né? Então a gente tenta evitar nesse sentido, né? O aumento do consumo proteico seria um problema num paciente dialítico, né? Porque ele ia ficar hipercatabólico e ia aumentar as escórias nitrogenadas dele e aí seria um catástrofe. Mas esses são tópicos para outro momento. E problemas da diabetes no rim são que aumenta o tamanho do rim, isso a gente tem que estar sabendo, né? Que a macroscopia, né, são rins de tamanhos aumentados, né, devido à expansão da matriz, e infecção do trato urinário, necrose de papila, né, que a gente comentou num vídeo anterior, né, devido à falta de fluxo, né, e bastante glicose para mais volume, mais pouco volume, né? Ou seja, tem glicose nadando ali no volume, só que tem muita glicose nadando no volume e a vascularização acaba ficando comprometida. E um outro problema da nefropatia diabética seria a acidose tubular renal do tipo 4, né? Que a gente chama também de hipoaldosteronismo hiporreninêmico, né? Ou seja, o paciente está com problema ali na mácula densa, né? Porque foi afetado aquele local, né? No diabetes mellitus, e a secreção de renina dele vai estar prejudicada, né? E com isso não vai ter informação para ser enviado para secretar aldosterona, né? Lembra do eixo renina, angiotensina, aldosterona, então vai estar comprometido. Então, devido à destruição do aparelho justo-glomerular na mácula densa, né, porque está ocorrendo uma expansão do mesângio, a gente tem que lembrar, a acidose tubular renal ela pode ocorrer. Combinado, gente? Então espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou tentar fazer um outro vídeo de outras nefropatias. Este daqui foi sobre a nefropatia diabética. E é isso. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, deixa um like, compartilhe. Qualquer dúvida deixa aí no comentário. E ainda vou me lembrar qual vaso secreta o peptídeo natriurético atrial. Obrigado!